Bora lá, pessoal, continuando mais um bloco de questões aqui. 31. São segurados obrigatórios da Previdência Social como contribuinte individual, o ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrado, congregação ou de ordem religiosa. A gente sabe que nesses casos, sim, o pastor, o padre, que são os exemplos mais comuns, tá? Mas eu podia ser a mãe de santo, o líder do centro espírita, o bispo da igreja satânica dos últimos dias. Todos, se forem nesse aspecto, vão se enquadrar sempre como contribuintes individual. Eles só vão deixar de ser contribuintes individuais quando tiverem metas. Por exemplo, no caso dos pastores, se você no seu culto você conseguir tirar 20 mil reais de dízimo, você vai ganhar tanto. Se você não ganhar, não tirar os dízimos, não estimular o povo a dar o dízimo, vai ter uma meta aqui. Essa meta descaracteriza a relação com a Previdência Social no quesito contribuinte individual e torna-se, faz o pastor, o padre, o bispo da igreja satânica, o pai de santo. Eu estou falando isso para você entender que aqui é o ministro de confissão religiosa, não importa a religião, se é cristã, se é não cristã. Se houver um estabelecimento de meta, ele passa a ser empregado, tá? Mas, regra geral, o ministro de confissão religiosa e o membro do Instituto de Vida Consagrada, de congregação ou de ordem religiosa é contribuinte individual. São segurados obrigatórios da Previdência como contribuinte individual aquele que presta serviço de natureza contínua, mediante remuneração, a pessoa ou família no âmbito residencial desta em atividades sem fins lucrativos. Essa aqui é o caso do empregado doméstico, artigo 11. Tá? Lembra que o contribuinte individual, bota aí na sua cabeça, o contribuinte individual ele é subsidiário. Primeiro você tem que enquadrar ele, o segurado da questão, você tem que tentar enquadrar nas outras categorias. Não deu, você vai para contribuinte individual. Nesse caso, trabalhar para a pessoa ou família no âmbito residencial vai ser, se não tiver fins lucrativos, como diz aqui, sem fins lucrativos, vai ser doméstico. A respeito do regime geral de previdência social, julgue o item que se segue, considerando a jurisprudência dos tribunais superiores. Os genitores de segurado do regime geral de previdência social serão seus dependentes, independentemente de contribuição, de comprovação da dependência econômica. Os genitores, quem são? Os pais, os genitores, aqueles que geram, tá? Para você lembrar, genitores, aqueles que geram. Eles são os pais estão na segunda classe, segunda e terceira classe, não presume dependência econômica, tá bom? Da mesma forma, aqueles que são assemelhados a filhos, tá? Como o tutelado ou o enteado, esses também precisam demonstrar dependência econômica. Então, muito cuidado com isso, viu? Então, essa questão está falsa por conta disso, independentemente de comprovação de dependência econômica, tá? O estudante de ensino superior que formalize contrato de estágio na forma da lei vigente será considerado segurado especial do regime geral de previdência social. O estagiário, pessoal, ele não é segurado empregado. O estudante, nesse caso aqui, tá? Ele vai ser segurado facultativo, ele não é segurado obrigatório. Se ele quiser ser alguma coisa, ele vai ser segurado facultativo, tá bom? O único estudante que é normalmente empregado é o menor aprendiz. Não é o caso, tá? Se for estudante, é facultativo. Tem um outro estudante que ele é contribuinte individual, que é o que? O residente. O residente médico, ele é contribuinte individual. Tá? Mas tirando isso, ou ele vai ser, em regra geral, ele vai ser segurado facultativo, ou regra geral, ele não vai ser nada da Previdência Social, tá bom? Se ele for menor aprendiz, empregado. Se ele for residente médico, residente, estudante de faculdade de medicina, residente, é contribuinte individual. Então, o bolsista e o estagiário que prestam serviço à empresa de acordo com a lei podem filiar-se facultativamente, então eles são facultativos. Um secretário municipal de educação que não exerça cargo efetivo no município, ou seja, não é servidor público, tá? Ocupante de cargo efetivo, não passou em concurso para isso, né? Ah, Salomão, mas tem servidor público que é seletista, esse aí é o empregado público. Em linhas gerais, nós o enxergamos como servidor público, mas para título de configuração ele é um empregado público. Será considerado segurado obrigatório do regime geral, ainda que o município possua
RPPS, isso mesmo, porque a gente sabe que se ele não é servidor do INSS, servidor do município, ele não tem vínculo com aquele RPPS daquele município. Tá? Ainda que o município tenha RPPS, esse servidor ele não está ligado a esse RPPS, porque a previsão legal, aqui na 823, artigo 11, inciso 1, né, é empregado, a linha G, o servidor público ocupante de cargo em comissão sem vínculo efetivo com a União, autarquias, inclusive em regime especial, e fundações públicas. Então, ele é empregado. Em caso de morte de um segurado do regime geral, o seu enteado fará jus à pensão por morte, independentemente da sua idade e da existência de filho biológico, companheiro ou esposa. Veja bem, em caso de morte do segurado do regime geral, o seu enteado, o enteado é o quê? Aquele que não é filho, mas é filho do outro, por exemplo. Eu sou enteado do meu padrasto, não é assim? Tá? Nesse caso, a questão está dizendo assim, ó, que ele vai ter direito à pensão independente da sua idade. Primeiro, que não é independente da sua idade. A gente sabe que tem a idade limite é o quê? 21 anos, ele é equiparado a filho. Se filho o teto é 21 anos, por si só isso aqui faria a questão errada. Tá? O seu enteado fará jus por pensão por morte independente da sua idade, não é da sua idade. Artigo 16 do seguinte, ó, são beneficiários do regime geral de previdência social na condição de dependentes do segurado. Aí vem o menor de 21 anos ou o inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filhos, ou seja, eles estão na primeira classe. Estão, mas há uma exceção aí, desde que comprovem independência econômica. Tá? O filho está na primeira classe. Se você equipara a filho, você está dizendo que o enteado e o menor tutelado estão ali no mesmo grau do filho. A diferença é que eles precisam demonstrar dependência econômica. Tá? Ó, vamos lá. O que está errado nessa questão? Ele pode, sim, Salomão, se tiver um filho biológico, vai receber igualmente. Se tiver um esposa, vai receber igualmente. Ele é equiparado ao filho. A única diferença é que eles têm dependência econômica não presumida. O dependente poderá proceder à sua inscrição junto ao INSS quando da sua habilitação a determinado benefício, mesmo que isso aconteça após a morte do segurado. Gente, isso aqui está correto. O dependente, ele só vai se inscrever no regime geral de previdência social como dependente quando ele for requerer um benefício. E quando é que ele vai requerer um benefício? Ou quando o segurado faleceu, vai buscar a pensão, ou quando o segurado foi preso, vai buscar o auxílio reclusão. Tá? Então, o artigo 17 diz que incumbe ao dependente promover a sua inscrição quando do requerimento do benefício que estiver habilitado. Um detalhe é o seguinte, até 2002, o dependente podia a qualquer tempo ir no INSS, mesmo que o segurado não tivesse falecido, e pedir a sua inscrição, como dependente. Aqui ele não trabalha, não faz nada, não tem filiação, não tem nada que pressuponha, que vincule ele ao regime geral. A vinculação do dependente é decorrente da inscrição, da filiação do segurado principal, que é o segurado mesmo do regime geral. Tá? Mas desde 2002 não é assim, ele só vai fazer a inscrição quando for requerer o benefício. O benefício da pensão por morte será devido aos dependentes do segurado, independentemente de carência. Muito bem, essa questão está correta, pensão não tem carência. Cuidado para não confundir pensão com auxílio reclusão. Auxílio reclusão hoje, desde 18 de janeiro de 2019, ele exige carência. Tá? Se a MP 871 não virar lei ou virar lei e não trouxer isso, a gente atualiza. Mas até lá, tem carência, tá? E durante a vigência da MP tem carência até lei posterior que diga, olha, anulam-se os atos daquela lei, nada vai ser aplicado àquela lei. Mas pensão não tem carência. Aí você fala, Salomão, e aquele negócio da pessoa ter que contribuir 2 anos? Isso ali não é requisito para receber a pensão, é requisito de tempo de duração da pensão. Tanto é que se a pessoa foi casada por 2 anos e não teve os 18 meses de contribuição, o dependente vai receber a pensão por 4 meses, logo não é carência. Tá? É uma condição, é um critério para saber quanto tempo aquela pensão vai durar, se vai ser 4 meses ou vai ter uma duração vinculada à idade do segurado, da esposa, né, do cônjuge, companheiro. De acordo com a legislação tributária básica e suas atualizações, julgue o próximo item. O pescador artesanal que fizer da pesca profissão habitual e que residir em imóvel rural
poderá contribuir para a Previdência Social de forma facultativa na qualidade de segurado especial. Veja bem, a questão aqui é que diz, poderá contribuir de forma facultativa. Olha só, o artigo 200 diz, a contribuição do empregador rural, pessoa física, em substituição à contribuição de que trata o inciso 1 do artigo 201 e do artigo 202, e ao segurado especial, incidente sobre a receita bruta da comercialização rural é de... E aí ele vai dando as opções. Primeira opção, percentual 1,3% está vigente atualmente. Parágrafo 2º. O segurado especial referido nesse artigo, além da contribuição obrigatória de que trata os incisos 1, poderá contribuir facultativamente na forma do artigo 199. Então, nosso entendimento é de que essa questão ela é correta. Tá? A CESP deu ela como incorreta. A alíquota de contribuição dos segurados contribuinte individual e facultativa é de 20% aplicada sobre o respectivo salário de contribuição. Só que é o que diz o artigo 200, parágrafo 2º, poderá contribuir facultativamente. Então, o entendimento legal é de que ele pode, é uma faculdade, ele não é obrigado. O segurado especial não é obrigado a contribuir como se fosse contribuinte individual. Talvez você passou batido lá na aula, você está pensando assim, Salomão, mas por que ele vai querer contribuir se a alíquota dele é muito menor? Porque o contribuinte segurado especial que contribui como segurado especial, ele só pode se aposentar por idade, tá? E recebendo salário mínimo. Se ele passa em um concurso público, ele não pode levar aquele tempo averbado do regime geral para o regime próprio. Por quê? Porque a lei proíbe que haja essa migração, que haja essa contagem recíproca do tempo de contribuição. Outra coisa, ele também não vai poder receber acima do mínimo. Então, o contribuinte individual que pretende fazer essa contribuição como se contribuinte individual fosse, o contribuinte especial, o segurado especial que pretende contribuir como se contribuinte individual fosse, ele quer isso porque ele almeja ter uma aposentadoria por tempo de contribuição, que também não é permitido a ele pela alíquota normal, pela contribuição dele normal, ou ele almeja um salário acima do salário mínimo, ou ele passou no concurso e quer passar no concurso e almeja levar esse tempo do regime geral para o regime próprio. É facultado, ele não é obrigado, mas a CESP deu como incorreto. Tá? Uma questão dessa, sendo CESP, vá com a CESP. O entendimento dela é que não é facultado. Então, vá com ela. Tá bom? Se caísse essa questão na prova, eu marcaria, estudando, se for CESP, eu marcaria pelo entendimento da CESP. Quando você vai fazer uma prova, o entendimento que prevalece na prova é o entendimento da banca. Se a banca diz que água é sólido, você marca verdadeiro, porque a banca entende que água é sólido. Tá? Mas nesse momento pré-edital que a gente está estudando, você tem que estudar voltado para a possibilidade de todas as bancas e com o conteúdo correto. Por isso que eu estou fazendo aqui essa remissão, essa observação a esse conteúdo. Com relação à Previdência Social, a Constituição Federal dispõe que é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos beneficiários do regime geral de Previdência Social, ressalvados os casos de trabalhadores rurais, médicos, enfermeiros, professores, em todos os níveis, policiais, bombeiros, guardas municipais, no termos da lei. Professor não é em todos os níveis, professor é só se ele for professor de ensino fundamental, tá? Ensino médio. Se ele for professor de alfa 1, alfa 2, ensino fundamental 1, fundamental 2, ensino médio. Se ele for professor de faculdade, ele não vai ter um tempo diferenciado para se aposentar. Trabalhadores que trabalham desempenhando suas funções durante o horário noturno ou em regime de revezamento pelo período mínimo de 5 anos na forma estabelecida pela lei complementar. Você já ouviu falar sobre isso? Não. Então por que essa vai estar correta? Deixa isso aí, vamos tentar achar uma outra melhor. Trabalhadores urbanos ou rurais que tenham garantido por lei o direito ao percebimento quanto na ativa de adicionais de insalubridade, periculosidade e aos trabalhadores portadores de deficiência. Olha, os trabalhadores que eles trabalham expostos à insalubridade e periculosidade, eles têm um adicional remuneratório. Se eles trabalham expostos a agentes nocivos à sua saúde, com o PPP e demonstram isso, aí eles podem sim ter o tempo reduzido. Mas essa questão de forma geral está errada, essa alternativa de forma geral está errada. As atividades exercidas sob condições especiais, aí sim, ó, que prejudiquem a saúde. Olha como é que a letra C tenta te enganar. Ela tenta te induzir que
adicionais de insalubridade e periculosidade geram diminuição do tempo de contribuição, do tempo de serviço, do tempo de contribuição para a aposentadoria, quando na verdade são condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, e quando se tratar de segurados portadores de deficiência nos termos definidos em lei. A alternativa correta é a letra D. Até aqui a letra D, vamos ver se tem uma mais correta do que essa. Atividades relacionadas ao trabalho insalubre, perigoso e atividades exercidas por profissionais da área de saúde, de segurança pública, de saúde e da educação nos termos da lei. É aí que fica errado. Então a alternativa correta é a letra D. É vedada a adoção de requisitos, critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos benefícios do regime geral de previdência social, ressalvados os casos de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, ou quando se tratar condições especiais que prejudiquem a saúde e a integridade física, e quando se tratar de segurados pescadores e portadores de deficiência nos termos definidos em lei complementar. Então, cuidado, tá? São condições especiais. O fato só de ser, estou exposto a gente, eu recebo salubridade, eu recebo periculosidade, vou me aposentar com menos tempo de contribuição? Não necessariamente. As condições especiais têm que vir expressas. No regime geral, julgue a assertiva a seguir. Carência é o período em que o segurado mantém essa qualidade independente de contribuições, sem limite de prazo, estando em gozo de benefício. Na verdade, ele confundiu aqui você. Ele está dando o conceito de graça e perguntando se é carência. Tá? Isso aí é o conceito de período de graça. Mantém a qualidade de segurado independente de contribuições, sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício. Mas o termo aqui é período de graça. Mantém a qualidade de segurado. Nesses termos é período de graça e não carência. No regime geral de previdência, período de graça é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus aos benefícios considerados a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências. Ou seja, ele aqui agora fez o inverso. Agora ele está dando o conceito de carência, dizendo que é período de graça. Então, risque aí nas suas anotações, período de graça, e coloque período de carência, e na 41 faça o contrário, tá? Lembrando que carência, trabalhei no último dia do mês, a carência conta a partir do dia 1º daquele mês, não é a partir do dia, tá bom? Fique ligado nisso, para você não errar. Então esse é o período de graça. Esse conceito que a gente traz aqui, né, na verdade, esse conceito dessa questão é o período de carência. O período de graça da questão anterior, previsto ali no artigo 24. No regime geral de previdência social, havendo perda de qualidade segurada, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência, com, no mínimo, 1/3 do número das contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido. Veja só, essa questão ela foi de 2018, em 2018 ela já estava errada, porque em 2018 já era metade da carência. Agora, com a 871, ela está mais errada ainda, porque agora perdeu a qualidade de segurado e, para fazer jus a um novo benefício, você precisa ter o período contributivo, toda a carência contada novamente. Tá? Então, eu tinha 5 meses, parei de contribuir há 3 anos, perdi a qualidade. Se eu voltar e contribuir mais 5 meses, eu tenho carência para o segurado receber o salário maternidade, o contribuinte individual? Não, porque agora perdeu a carência, você volta, perdeu a qualidade segurada, a sua carência volta para o zero. Você tem que contribuir tudo de novo para que a carência conte, tá? Então, tome muito cuidado com isso. Atualmente não é nem 1/3 nem metade, é a carência completa. Acabou o pedágio de carência. No regime geral de previdência social, depende de carência a pensão por morte, o auxílio reclusão, o salário família e o auxílio acidente. Veja bem, essa questão, na época em que foi feita, ela estava incorreta, porque naquele momento a gente não tinha ali exigência de carência para o auxílio reclusão. Beleza? Mas desde 18 de janeiro de 2019, o auxílio reclusão agora exige 24 meses de carência. Salomão, como eu me comporto na prova? Vai depender se a lei, quando a prova sair, qual a lei que está vigente. Tá? Mas no período de vigência dessa MP 871, os benefícios de auxílio reclusão vão exigir carência. Então, você tem que ficar ligado. Se uma prova
vem e fala assim, fulano morreu, foi preso no dia 25 de janeiro de 2019. Nessa circunstância, é necessário carência de 24 meses para o recebimento do auxílio reclusão por parte dos seus dependentes. Ok, porque era exigido carência, tá? Está sendo exigido carência para o auxílio reclusão. Nesse momento da prova ali, não. Se a questão viesse em 2018 não exigia carência. O que vai marcar aí o lapso temporal é o fato gerador. Quando ocorreu a prisão, quando ocorreu, né, aqui a morte, tá? O salário família. Agora eu quero fazer uma outra observação antes de passar para a próxima, que é o seguinte. Nesse caso aqui, voltando aqui, só para não confundir, eu quis fazer a observação da MP 871 em relação ao auxílio reclusão, tá? E eu ignorei a parte de pensão por morte. Tá incorreto mesmo em 2019. Por quê? Porque a pensão por morte continua sem exigir carência. Fato. Pensão por morte não exige carência. Tá bom? Agora, o auxílio reclusão, sim. Aí eu estou chamando a sua atenção por conta disso. Tá? Mas eu fiz um comentáriozão para não dar a entender que a questão ficou incorreta por causa da pensão por morte ou ficou correta por causa da pensão por morte. Vamos lá. Essa questão, a 44 aqui, ela está incorreta. Ponto. Tá? Por quê? Porque pensão por morte não exige carência. Ponto. Agora, se fosse uma questão que se tratasse apenas de auxílio reclusão, aí você marcaria ela como verdadeira, porque auxílio reclusão atualmente tem 24 meses de carência. Tá? Para não ficar confusões aí, a gente acaba explicando rápido. No regime geral, independe de carência o salário maternidade para seguradas empregada, trabalhadora avulsa, empregada doméstico, correto, presunção de recolhimento. Tá? A única que tem presunção de recolhimento, mas tem que contribuir, tem que ter carência, é a contribuinte individual que presta serviço para a empresa. Tá? Então, sempre vai exigir carência para segurado especial, para contribuinte individual e para facultativo. Joia na hora de requerer o salário maternidade. Empregado doméstico e avulso, não. São segurados obrigatórios da Previdência como empregado o pescador artesanal ou a este assemelhado que faça da pesca profissão habitual ou principal meio de vida. Aqui eu tenho certeza que alguém vai falar, Salomão, mas não falou aí o tamanho da terra, o tamanho do barco. Como é que eu sei se é ou se não é? Vai pela regra geral. Pescador artesanal, regra geral, é segurado especial. Tá? Se a questão está dizendo que ele é empregado, ele tem que dizer por que ela está considerando que um pescador artesanal é empregado. Por isso essa questão foi considerada errada. Tá? Então ele, o pescador artesanal, ou este assemelhado que faça da pesca profissão habitual, principalmente de vida, é segurado especial. São segurados obrigatórios da Previdência Social como empregados o ministro de confissão religiosa. Vimos uma questão mais cedo e já sabemos que o ministro de confissão religiosa, em regra, é contribuinte individual, só será empregado se tiver metas a bater dentro do seu meio de trabalho ali. Tantos por cento de dízimo, tantos milhões de dízimo, tantos milhões de não sei o quê. São segurados obrigatórios da Previdência Social como empregado quem exerce por conta própria atividade econômica de natureza urbana com fins lucrativos ou não. Esse é o conceito clássico de contribuinte individual. Ele exerce por conta própria. Quem trabalha para si é contribuinte individual. Tá? São segurados obrigatórios da Previdência Social como empregados o membro de congregação ou de ordem religiosa. Já vimos que nesse caso aqui, ele vai ser contribuinte individual. Tá? São segurados obrigatórios da Previdência Social como empregados o exercente de mandato eletivo municipal, não vinculado a regime próprio de Previdência Social. Olha só, essa aqui está correta, tá? Lembra? Exercente de mandato eletivo, prefeito, vereador, vai ser sempre empregado, quando não vinculados a regime próprio. Salomão, então, se o município tiver regime próprio, o prefeito não vai ser empregado? Não, gente. O município tem regime próprio, mas se o prefeito não tem vínculo anterior a se eleger como prefeito, por exemplo, ele não era já servidor público, então ele vai ser empregado. Salomão, você é servidor federal, se você se candidata a prefeito, você vai ser segurado obrigatório, segurado facultativo, você vai ser o quê? Eu vou continuar sendo segurado
do meu regime próprio de previdência. Sendo vinculado ao regime próprio de previdência, eu continuo vinculado a ele. Quando eu não tenho vínculo nenhum com o regime próprio, aí eu vou para o regime geral. Tá bom? Aqui a gente encerra mais um bloco, 20 questões, para que você possa estar aí revisando a matéria. Logo, logo a gente traz mais questões aqui. Um abraço, pessoal, e quem tem fé não precisa de sorte.